Dentro dos principais pontos que eu quero chamar a atenção para você é que existem alguns tipos de estruturas anatômicas que devem ser observadas de imediato no sistema estomatognático. E dentre elas, as composições diretas, porque nós temos tipos de relações estruturais diretas que afetam a ATM e estruturas indiretas que também afetam a ATM. Dentre as estruturas diretas que afetam a ATM anatomicamente, você tem alguns pontos chaves a analisar se você quer eliminar a dor do seu paciente com mais resultados em menos tempo. E entre essas estruturas, nós temos o osso temporal, diretamente associado, até porque a articulação é temporomandibular. Nós temos a mandíbula com o seu côndilo mandibular. Essa é uma estrutura óssea. Outro ponto são os discos articulares e as suas cápsulas que conectam os ossos, formando uma articulação em harmonia, em função estável para realizar os movimentos. Relações articulares que precisam de disco articulares são estruturas que necessitam categoricamente de forma repetitiva uma absorção desses movimentos, uma absorção dessas sobrecargas. E a partir daí, a partir desse ponto, é extremamente importante que você esteja atento. As articulações que possuem discos, elas sempre têm uma sobrecarga muito grande. Por exemplo, os joelhos, onde nós temos os meniscos, que são discos. A ATM são estruturas que têm um movimento, que têm cargas. E dentro desses pontos, nós temos essas estruturas diretas associadas com mais umas estruturas diretas que já ligam a outras indiretamente, como os músculos. Os músculos, nós temos músculos que têm suas origens mais próximas dessa articulação, afetando diretamente, e inserções à distância, afetando essa articulação indiretamente através de outras estruturas. Como no caso, vou agora colocar aqui de preto, nós temos o esfenoide e seu processo pterigoidal, tá? Onde a asa do esfenoide fica mais ou menos nessa posição e aqui, nesse ponto, desce o processo pterigoide do osso esfenoide. Esses são 3 pontos que eu vou destrinchar, detalhar para você, onde nós temos que prestar atenção nos pontos diretos que afetam a ATM, nos pontos indiretos. Desses pontos diretos, entender como ele se conecta com as estruturas indiretamente para poder eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, lotar sua agenda e ter mais resultados com esse tipo de paciente. Então, essas estruturas lhe começam a trazer tanto a noção do que você precisa ver diretamente, como o que você precisa ver indiretamente. E dentro desse processo, eu sei que isso é uma falha sua, que limita o seu raciocínio clínico, o seu conhecimento, uma vez que eu lembro claramente que durante a minha graduação, eu só estudei anatomia com foco em saber que as estruturas existiam. Quando você estuda anatomia, estuda as relações ósseas, ligamentares, musculares, apenas com foco para saber que aquelas estruturas existem, você comete um grande erro que prejudica a evolução, que prejudica o seu resultado e faz com que você não elimine a dor do seu paciente, mas sim gere um processo de cronificação. Nessa perspectiva, você precisa de uma anatomia integrada, uma anatomia onde correlacione as relações diretas e as relações indiretas. Eu lembro que durante a minha graduação, a gente teve disciplina de anatomia com cadáveres já velhos, degradados, onde muito mal algumas estruturas a gente conseguia observar. E dentro desse processo, gerava muita dificuldade no aprendizado, gerava muita
a resistência no entendimento do que aquilo era, para que aquilo existia, qual era a função de verdade. Então, quando você tem preso dentro de você uma relação anatômica, funcional, que não tem clareza, você não consegue correlacionar isso com as possíveis patologias, com os possíveis sofrimentos dos seus pacientes. E esse sofrimento do seu paciente vai ser categoricamente equilibrado quando você começa a entender. E eu passei a mudar a chave não durante a faculdade. Depois que eu comecei a estudar por minha própria forma, querendo entender, de fato, por que o disco articular da ATM existe, por que cada cavidade de glenoide existe, por que a protuberância do côndilo existe, e relacionar efetivamente com a sua função, com o seu detalhe anatômico e a sua sobrecarga diária. E a ATM não é diferente. E existe uma importância muito grande diante disso, que é você entender que se eu tenho uma estrutura mais abaulada, mais convexa, é porque funcionalmente aquela região anatômica, aquela superfície articular tem uma função específica e precisa daquela estrutura. Mas se eu tenho uma estrutura mais côncava, ela já recebe, já absorve, então ela já acopla. E dessa forma, cada uma dessas estruturas vão ter relação direta caso surja algum impedimento funcional, caso surja alguma dor, algum conflito do paciente. E partindo desse processo, é importante que você invista conhecimento para determinar a verdadeira causa com conhecimentos mínimos, mas que fazem total a diferença, que é a relação anatômica.